Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa trabalhar com a resolução do PET. Começamos um ano novo, 2021, mas o PET está aí de volta. Então a gente vai trabalhar hoje com um tema que eu acho muito importante, que é a Primeira República. Ou seja, após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o Brasil inaugura uma nova forma de governo. Bom, mas para a gente começar a falar disso, é bom a gente apresentar a vocês, quem está chegando agora, porque quem já conhece, já sabe que a gente atua, o pessoal da Escola Online, a gente atua em várias frentes. Você vai encontrar informações nossas no Facebook, no nosso Twitter, você aqui no Instagram, que também tem informações muito bacanas, aqui no nosso canal do YouTube, que aproveita aí, quem não se inscreveu, se inscreve, dá um like. E agora a gente tem uma novidade muito bacana para vocês, além da plataforma, que agora está pronta para você poder encontrar o nosso material, vai lá em www.plataformaescolaonline.com.br. A gente também está com um podcast, onde você vai encontrar, beleza? Aí você tem o Spotify, para que você encontre também as aulas que você às vezes não assistiu e encontre de uma forma bem tranquila. Show de bola? E aí, galera, para a gente começar, o que a gente faz? Vamos matar a saudade? Para eu começar o assunto Primeira República, vamos fazer o seguinte. Vem comigo e roda a vinheta. Bacana, né? Então vamos começar a falar do que é importante. Gente, vamos trabalhar aqui com conceitos fundamentais. Vamos recapitular assuntos que a gente chegou a ver e vamos lembrar como que a gente vai trabalhar. Beleza, meu povo? Recapitulando aqui, pegar nossa canetinha mágica e tamo lá. A proclamação da República, lembra vocês, em 15 de novembro de 1889, foi um movimento realizado pelas elites. Então, muita gente fala que é um movimento elitista, sem a participação popular, e ainda caracterizado pela deposição de um governo constitucional. Porque, querendo ou não, Dom Pedro II estava no poder, de acordo com a Constituição de 1824, que estabelecia que o Brasil era uma monarquia vitalícia hereditária. Assim, quando o pai dele, Dom Pedro II, abdicou e ele com 5 anos não pôde assumir, ele assume em 1840 no famoso golpe da maioridade, quando então anteciparam a posse. Mas o que chama a atenção é que você não tem motivos legais para depor um governante em exercício. Então tem muita gente que fala que a proclamação da República, se ela não respeita a Constituição, nós podemos chamar de golpe. Mas vamos lá. Então você faz um movimento feito pelas elites, basicamente cafeicultores interessados em ter poder, militares que vieram da Guerra do Paraguai fortalecidos com aquela ideia positivista de Augusto Conte, para criarmos no Brasil um novo modelo onde eles teriam mais participação. A República Velha, né, que é aquele período que vai de 1889, com a proclamação até a Revolução de 30, é chamada pelos historiadores de Primeira República. Esse período foi iniciado com a proclamação da República, que fez com que Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente militar, assumisse a presidência. O período de 1889 a 1894 também é conhecido como República da Espada, porque nós tivemos 2 militares no poder. Nós tivemos Deodoro da Fonseca e logo depois o Marechal de Ferro Floriano Peixoto. Então a nossa experiência republicana inicia-se com o poder dado nas mãos dos militares. Beleza? Vamos seguir o barco, galera. Presidentes à época: Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Então, os nossos 2 primeiros presidentes a governarem durante a República da Espada. A República Velha contou, ao todo, com 13 presidentes e com outros 2 que não puderam assumir a presidência. Esses presidentes eram representantes da elite agrária brasileira, basicamente cafeicultores, que já tinham poder desde o segundo reinado e se mantêm durante a República. O mandonismo, clientelismo e coronelismo são características importantes desse período. O que é o mandonismo, galera? Era quando grandes proprietários de terra controlam a população local. Por isso, quando a gente fala do curral eleitoral, é a região onde o quê? Onde aqueles fazendeiros, aqueles coronéis, exerciam todo o seu poder. O clientelismo, a troca de favores entre políticos, que muita gente discute, que se não está presente na nossa vida política até hoje. Tá? É uma questão fisiológica da nossa política.
a manutenção do clientelismo. O coronelismo, o mandonismo estendido também às eleições. Porque você vai lembrar que quem era o coronel? Era aquele latifundiário, aquele proprietário de terra, aquele cafeicultor que tem o poder de longa data. A população votava em candidatos determinados pelos grandes proprietários. Lembra do princípio do voto de cabresto? Então isso fazia muita diferença na época. Beleza, galera? A política dos governadores e a política do café com leite foram práticas importantes no arranjo político das oligarquias. O que é isso? Política dos governadores e a política do café com leite. Galera, a política dos governadores, tá? Acontecia de que maneira? Os governadores não se opunham e endossavam as decisões do presidente da República, que por sua vez beneficiava os governadores com verbas. Claro, não quero politizar nossa discussão, mas vejam que a gente não está tendo um problema atual em relação ao governo federal e aos estados. Alguns estados alegam querer comprar vacina, o governo federal não deixa. Na época houve um acordo, a troca de favores. O presidente apoia o governador, que por sua vez apoia o sucessor a presidente, o sucessor do presidente apoia o sucessor do governador, então uma mão lava a outra. Então a política dos governadores, também chamada de política dos estados, era uma prática muito corriqueira durante a República Velha. E é claro, no âmbito federal, nós tínhamos a famosa política do café com leite, que é a ideia de você revezar politicamente a nível de presidência, a nível de poder federal, políticos de Minas e São Paulo. Nem sempre necessariamente tem que ser mineiros ou paulistas, mas alguém que seja apoiado por Minas ou alguém que seja o quê? Avalizado por São Paulo. Show? Então essa troca, ela permitiu que você tivesse durante a República Velha ou República Oligárquica, que é o período onde os cafeicultores mandaram, essa continuidade. O Brasil experimentou um avanço industrial embrionário nesse período, que resultou no nascimento do movimento operário no Brasil. Muita gente fala que o nosso avanço industrial ele é vinculado à Primeira Guerra Mundial, que o Brasil tem um surto industrial, quando a gente acaba adotando a política de substituição de importações. O Brasil, que era acostumado a comprar produtos prontos, aproveita que a Europa está em guerra para começar a comprar maquinário que lá estava parado e produzir para um continente em guerra. Tá? E claro, junto com a industrialização, que não é uma coisa contínua, porque nessa época a nossa principal riqueza era o café, que estava em baixa por causa da Primeira Guerra, junto com a organização das indústrias, você também tem o surgimento do movimento operário, muito por causa dos imigrantes que aqui estavam. A desigualdade social e política corrupta desse período motivaram revoltas em diversas partes do país. Lembra dos movimentos rurais? Para quem se lembra das aulas de Canudos, Contestado, o próprio cangaço, movimentos urbanos como a revolta da vacina, a revolta da chibata, foi tudo questionando o governo, como nós tivemos também o que? A questão do tenentismo, onde movimentos como a Coluna Prestes, a revolta do Forte Copacabana, questionam o governo em exercício. E esse questionamento faz com que em 1930 houvesse um movimento chamado pela história de Revolução de 30, que ela rompe com a política do café com leite e leva o que, galera? Getúlio Vargas ao poder. Então, para a gente poder lembrar que a gente tem uma charge que fala desse revezamento de Minas e São Paulo, da política do café com leite, e uma imagem emblemática, você está vendo aqui do meu lado, galera, a questão de Vargas e o início de um novo período. Bom, isso aqui é para a gente recapitular, eu acho que você se lembra um pouco disso aí. Vamos ao que interessa? Vamos ver o que nos é ofertado de exercício. Bom, galera, a República Velha foi caracterizada por, tá? Tem alguns autores que falam que a República Velha ela pode começar em 1889, tá? Alguns falam que a República Velha ela é todo o período, desde a República da Espada até a República das Oligarquias. Então vamos lá, galera. Letra A. Por um período de paz completa em todo o território nacional. Acabamos de falar das revoltas, dos movimentos. Você fala, opa, isso não me atende. Período de paz? Pelo amor de Deus, né? Pela alternância de poder entre partidos estaduais, realizado pelo sufrágio universal masculino. Gente, poxa, poder entre partidos estaduais. Bom, não era bem partido, a política não era uma coisa ainda que partidária, era uma coisa mais regionalizada. Eu tenho o sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens podiam votar? Sim. Claro que havia uma cláusula que não excluía a galera por renda, como aconteceu durante o Império. Só que era um sufrágio universal masculino, onde todo homem com mais de 21 anos podia votar,
desde, claro, fosse ele alfabetizado. Mas aqui quando eu falo sobre a questão do que? Dos partidos estaduais, eu ainda não tenho a questão partidária muito forte. Por uma ascensão social dos libertos, ou seja, dos ex-escravizados, pela lei de 13 de maio de 88. Então qual é a aura, galera? Os ex-escravizados, que agora são libertos, ganharam ascensão? É uma grande piada isso, né? Então não sobra o quê? A letra D. Pela dominação das elites agrárias estaduais, ou seja, as regiões, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais, República do Café com Leite. Você fala, opa, isso me atende, isso bem me agrada, então se eu tiver que marcar, a letra D de deu certo. Show de bola? Tranquilo? Vamos seguindo, galera. Vamos ver a questão número 2. Podemos dizer que a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi resultado de um movimento popular ou elitista? Galera, o próprio texto fala, é um movimento feito pelas elites, tá? E que, de certa forma, deixa o povo de fora. Então, vejam vocês. Galera, claro que nossa sugestão aqui, você vai ver que é um movimento elitista, tá? Por quê? Porque as elites da época, como eu falei, cafeicultores e militares, os dois grandes articuladores da retirada de um golpe que acaba encerrando um governo, mesmo monárquico, mas regido pela Constituição, então, quer dizer, eles tiveram uma atuação decisiva, tá? Aonde você, então, articula a deposição de Dom Pedro I. Tá? Inclusive, tem uma frase que era emblemática, tá? Vejam vocês, olha essa frase dita pelo Aristides Lobo, esse coleguinha que está acima de mim aqui. Olha o que ele fala. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada. Então, Aristides Lobo ele vai publicar isso aí, galera, logo após a proclamação. Então, gente, o povo não tinha noção do que estava acontecendo. Então, um movimento elitista de cima para baixo, mais uma vez, que demonstra a não participação popular nesses nossos grandes movimentos que se tornam datas cívicas. Assim foi na independência, assim foi na proclamação da República. Beleza? Então a frase do nosso querido Aristides Lobo ela é bem correta em relação à proclamação. Show de bola? E vamos ver aqui a questão de número 3. Galera, ao fim de uma madrugada confusa, de 14 para 15 de novembro de 1889, vários grupos militares de oposição concentraram-se diante do Ministério do Exército do Rio de Janeiro, onde estava reunido o governo imperial. E seu protesto culminou com a proclamação da República pela mais importante figura militar do país, o Marechal Deodoro da Fonseca. Galera, então vejam vocês, o início da República no Brasil foi descrito, desde sua fundação, como uma proclamação. No entanto, cada vez mais, os historiadores preferem o termo golpe de Estado, pois... Por que a gente fala de um golpe de Estado? Vamos lá. A República foi implantada por grupos apoiados por forças internacionais. Você tem essa notícia, essa informação, grupos internacionais? Esse movimento é um movimento interno. Você fala, opa, não houve participação popular e foi dirigido contra um governo constitucional. Você fala, peraí, acabamos de perceber que o povo assiste a tudo bestializado. E é um governo constitucional. Você fala, opa, então se você está indo contra a Constituição, você está indo contra a lei. Então essa aqui, de repente, me atende. Mas por que a letra C não pode? A intenção, primeiro, era derrubar o gabinete do Visconde Ouro Preto e não proclamar um novo regime. Visconde Ouro Preto, gabinete, estou me referindo que a um governo em vigência de Dom Pedro II. Pera aí, né, meu povo? Foi realizado durante a madrugada e não à luz do dia. Gente, o que isso tem a ver com se é legal ou não? Independente do horário. Então, se a gente parar para pensar, há uma justificativa atual de que a gente enxerga um golpe por causa do quê, moçada? Em função desse investimento contra um governo constitucional em vigor. E, de novo, sem a participação do povo. Beleza? Então, acho que se eu tiver que marcar, se eu tiver que anular a letra D, a letra B de bem certa também seria a nossa resposta. E, mais uma vez, a gente consegue recapitular e rever alguns conceitos. Espero que você tenha gostado. Quem tiver a oportunidade, vá lá, conheça as nossas mídias. Aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe o seu like. No YouTube, que a gente está à disposição. Um beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula. Beleza? Tchau, tchau.